Rende graças ao Senhor porque Ele é bom e eterna é as suas misericórdias. São novas a cada dia, a cada manhã se renovam a cada dia. Nós estamos então voltando ao estudo de Gênesis. Nós paramos a semana passada e aqui nós voltamos no mesmo enredo que a gente estava na última aula, né? Na última reflexão. Jacó voltando para a terra de Canaã e vai haver o encontro dele com o seu irmão Esaú. Nós vimos que ele sai lá de cima de Padã Arã, depois ele é perseguido pelo seu sogro Labão, eles se acertam e agora então Jacó está aqui para atravessar do leste para o oeste, atravessando ali o Val do Jaboque, o rio no caso, e ele então fica à noite. Nós vimos que ele fica à noite no local, sozinho, e ele vai lutar com um homem. Nós vimos que é um homem, né? Nós temos aí a questão de o pessoal dizer que era um anjo e tal. Aqui no texto, tanto hebraico como também aqui na que eu tenho atualizado aqui, está um homem, a palavra é Ish. Então ele luta com aquele homem. Alguns vão dizer que seria Jesus, o texto não nos diz isso, a gente não sabe, mas houve ali um embate, uma luta, e o Jacó então é perguntado por aquele homem, né? Ele já está amanhecendo e aquele homem não queria ficar com Jacó ali na luta ali. Aí o homem vai perguntar para o Jacó qual seria o nome dele, né? E ele disse Jacó. Nós sabemos então que o nome Jacó, nós já estudamos, significa suplantador, enganador, mentiroso. Então parece-nos que nesse momento era uma luta de Jacó contra Deus, né? Não era uma luta de Jacó contra o irmão dele, contra o Esaú ou contra o seu sogro Labão. Era uma luta dele, ele entendendo que ele estivera ali lutando contra Deus. Então dito a ele, perguntado no caso qual é o nome dele, ele responde que é Jacó, e depois o homem diz para ele que não vai se chamar mais Jacó. Você então não é mais um enganador, você não é mais um mentiroso, você não é mais um trapaceiro, você vai ser Israel, né? Você agora lutou com Deus e você venceu. Essa é a questão do nome de Jacó para Israel. Era um príncipe e lutaste contra Deus e com os homens e prevaleceste. Então o Jacó pergunta pro ser ali, para aquele homem, qual era o nome dele, né? E o ser não diz qual é o nome dele. É interessante porque essa questão do nome, no entendimento da cultura antiga, se você soubesse o nome da pessoa, você teria poder sobre eles, né? Quando Moisés, lá na frente, em Êxodo, vai perguntar a Deus, quando o pessoal de Israel, que está cativo, os cativeiros lá do Egito, perguntarem quem mandou, quem foi que mandou que eu falasse com eles, aí o que eu vou dizer? Aí o Elohim fala, o Yahvé fala para Moisés, diga que o eu sou mandou, eu sou o que sou, eu que estou mandando. E aqui também o Jacó vai perguntar, se não me engano também é a mesma história dos pais de Sansão, que vão perguntar qual é o nome do mensageiro, né? E qual é o nome do homem aqui. E ele não responde, não te interessa, não é... por que perguntas, não é isso, né? A resposta na verdade é assim, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou, né? No versículo 29 ele responde, por que perguntas? Ele abençoa lá o Jacó e aquele lugar o Jacó vai chamar de Peniel, que significa a face de Deus. Então ele viu a face de Deus, né? No versículo 30, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva, não pereci, não morreu. E aí o texto diz que amanhece, o sol nasce para Jacó, ali quando ele estava atravessando o Peniel. Ele manquejava, nós não sabemos se nessa luta ele se machucou, diz o texto que ele foi tocado ali na sua coxa e foi saiu manquejando, e o texto vai nos dizer que até hoje os judeus não comem lá o nervo, né, que é o ciático, não come da articulação da coxa. E saindo ali do Peniel, no capítulo 33, o Jacó, ele vê o irmão dele, o Esaú, acompanhado de 400 homens, vindo para
para ele, né? Não nos esquecemos que o Jacó saiu fugido da presença de Esaú, que Esaú queria matá-lo. A mãe dele, Rebeca, nós vimos aqui, vamos ver aqui que a Rebeca, eu já falei, ela não aparece nunca mais, né? O Jacó não a vê mais, e o Isaac ainda está vivo. Eles estão mais ou menos ali com 120 anos, os dois, o Esaú e o Jacó, que são gêmeos, e o Esaú está vindo. E o Jacó tinha enviado na frente, lembra que nós falamos que ele enviou o gado para ir aplacando a fúria, suposta fúria que ele achava que tinha uma fúria do Esaú contra ele. Ele não compreendeu muito bem, porque nós vimos que lá em Padã Arã, Deus fala com ele para ele voltar para a terra e querer abençoar. E quando ele está na terra de Canaã, Deus fala com ele novamente que ia abençoá-lo, mas ele fica com medo do irmão e então vai ajuntar ali, fazer uns artifícios para poder aplacar a ira, suposta ira do Esaú. E o Esaú então está chegando com seus companheiros lá, e o Jacó vai, põe a Lia na frente, a Bila, a Zilpa, e com seus filhos, e por último coloca a sua esposa, que ele amava, que era Raquel, com o José, e ele vai para frente do grupo, e ele então se inclina 7 vezes diante de Esaú, aqui no texto do 33:3, o irmão se aproximando, e ele vai e se inclina. É interessante para mim, porque muitas vezes eu vejo o comportamento de outras pessoas, não daqueles que foram chamados por Deus, tipo no caso o próprio Abraão e o próprio Isaac e o próprio Jacó, nas suas intrigas, né? Nas suas mentiras. E parece-me que as pessoas que estão em redor, nós vimos o caso de Abraão, e aqui com Abimeleque, achando que não havia temor de ninguém a Deus naquela terra, e nós vimos que havia um temor sim, porque Deus se revelou em sonhos para Abimeleque. E aqui então, o Jacó, pensando na fúria do irmão Esaú, tenta aplacar essa fúria. Mas quando o irmão chega perto dele, é interessante que o versículo 4 me faz ver que o Esaú tem um comportamento, uma atitude mais decente do que o próprio Jacó, da mesma forma que teve o faraó com Abraão e o Abimeleque com Abraão. Então diz que o Esaú correu ao encontro de Jacó. Então ele desce do seu animal. Nós não sabemos se... cavalo não tinha naquela época, nesse contexto aqui. Um camelo lá, o burrinho dele lá, sei lá. E ele desce do animal e corre e vai abraçar o irmão. E ele vai agarrar o pescoço do irmão dele e ele vai beijar. E ele faz esse ato, o suposto malvado de tudo, né? O que é rejeitado por todos. E aquele que é o mentiroso, o enganador, o trapaceiro, que é Jacó, não faz isso, é o irmão que faz, né? E eles choram juntos, né? E se abraçam e choram, tal. E aí o Esaú vê a família e pergunta quem são esses, né, para o Jacó. E ele fala, isso aqui são meus filhos, as minhas esposas e tal. E vai apresentando, e todos eles chegam e se inclinam diante de Esaú. E depois de toda essa conversa aí, desse encontro, o Esaú pergunta, e esses animais que estão aqui, que você mandou? Não, isso é para você, tal. E o Esaú fala assim, não, mas eu tenho o suficiente, eu tenho bastante, eu não preciso, pode ficar com você. E o Jacó insiste, não, leva assim, que é um presente para você e tal. Só ver a tua face, já o seu semblante, e que você se agradou de mim, é uma bênção para mim e tal. Então, recebe você, então, esses presentes, esses animais. Tudo bem, então o Esaú recebe, aí é interessante, porque o Esaú fala assim, olha, vamos junto, então vamos partir junto. No versículo 12, eu seguirei junto de você, quer dizer, estava ele, o Esaú, e mais 400 homens junto com ele, que também iam proteger o Jacó. É interessante porque o Jacó não vai aceitar a proposta de Esaú, e ele vai usar um outro artifício novamente. Olha só, supostamente, alguns vão dizer, lembra que eu falei que o encontro dele com aquele homem no Val do Jaboque, ali em Peniel, seria Jesus, né? Então, um ser, um homem que muda o nome dele. Ó, você não é mais o Jacó, você não é mais o enganador, você não é mais o suplantador, você não é mais o mentiroso, mas você é um príncipe de Deus que lutou contra Deus e venceste e prevaleceu sobre Deus e sobre os homens. Ele vai
outra vez uma artimanha, ele vai mentir, na verdade, para o Esaú. Então ele vai dizer, olha, você vai porque eu vou atrás de você, porque eu tenho as crianças pequenas, tenho o gado miúdo, e vai morrer o gado, vai morrer as crianças se eu apressar muito a minha caminhada, mas você vai indo e eu vou atrás de você. É interessante que o irmão dele concorda com ele, vai embora e ele vai para Seir, que é mais embaixo no sul, onde era Edom, depois torna-se Edom, Seir, acreditando que o irmão dele vinha atrás dele. Só que logo que o Esaú saiu, parte o Jacó e ele vai uma guinada para Sucote. Quer dizer, ele engana o irmão, ele fala uma mentira, o irmão vai para lá e ele vai para cá. Então é o mesmo Jacó aí que não mudou. Vocês têm que entender que nós somos seres humanos e nós temos problemas diversos, variados e uma luta dentro de nós. Nós vamos ver todos os homens da Bíblia, principalmente depois, se houver a oportunidade de nós podermos falar, nós vamos ver até no seu envelhecer, no seu anos de vida, tipo o próprio Pedro e o próprio João. A transformação. E aqui também, mais para frente, quando Jacó vai encontrar com José no Egito, ele também vai estar mudado, já com mais idade, está com 120 anos, Daqui a pouco o pai dele vai morrer, ele está com 120 anos aqui, mais ou menos. E mesmo assim não teve um discernimento de que Deus falou com ele, para ele ficar tranquilo, não precisava ter mentido para o irmão e acabou a história. Mas sempre tem um subterfúgio que nós como seres humanos sempre usamos para excusarmos, para darmos uma desculpa, para não fazermos algumas coisas e no fim nós mentimos. Olha, eu já falei e volto a dizer que todos nós somos mentirosos. Nós mentimos até sem precisar, mente que nem sente, E eu já volto a dizer que aquele que diz que não mente, mente, Já está mentindo ali já. Então nós temos que reconhecer quem nós somos diante de Deus, quem nós somos pecadores e falhos. E ele parte para Sucote e chega lá em Siquém, na cidade de São Salvo, na terra de Canaã, E ali ele compra um campo de Hamor, pai de Siquém, e ele então se estabelece ali. E quando ele chega, ele levanta um altar ao Eloé, o Deus de Israel. E no versículo 20 do capítulo 33 diz, e levantou ali um altar, ele chamou Deus, o Deus de Israel. Eloé, Israel, o Deus que ele vai então adorar. No capítulo 34 tem uma situação que aparece a Diná. A Diná, que era filha da Lia, e ela está ali na cidade, e ela vai para a cidade conhecer as mulheres da cidade, o povo ali e tal. E esse filho de Hamor, que é o Siquém, ele vê a Diná, tem desejo por elas, e ele vai e possui a jovem, Ele vai e violenta, no caso, estupra a Diná, e ele se apega a ela, ele ama a Diná. E depois o seu pai vai falar com o Jacó. Jacó está sozinho lá e os seus filhos estão em outro lugar, e ele está sozinho no seu acampamento. E o pai, o Hamor, vai falar com o Jacó, dizendo, olha, o meu filho se apaixonou pela sua filha, tal, nos dê ela como esposa, e acerta tudo, e nós vamos casar entre nós aqui e tal. E o Jacó fica quieto, não fala nada, e quando os filhos dele chegam, ele conta a história para eles. Bom, aí o pessoal fica bravo, Principalmente o Simeão e o Levi. Ficam bravos com a situação e eles então exigem que concordam, mas concordam fraudulentamente, mentira. Você vê que a coisa vem sempre, do pai para o filho e a coisa vai mentindo. E eles então vão dizer para os pessoal de Siquém que eles aceitam sim o casamento. Depois nós vamos ver mais para frente nas instruções da Torá, de que não poderia se misturar os israelitas com outros povos, que teriam que se casar entre eles, entre os clãs, entre as tribos deles. E aqui está o Siquém, faz essa proposta. E o Siquém também fala para a turma, o Hamor, na verdade, fala para a turma da cidade, para poder atiçá-los, para eles aceitarem a proposta dos filhos de Jacó, que eles fizessem a circuncisão para poder pertencer ao povo de Israel. Ele fala assim, olha, eles estão propondo isso para nós, vamos aceitar porque nós vamos casar nossas filhas com os filhos deles e as filhas deles com nossos filhos, e também o gado deles também vai ser nosso.
né? Então tem sempre também do outro lado também uma expectativa de financeira de ganhar alguma coisa com o relacionamento. Só que eles vão e a cidade concorda com isso, eles fazem a circuncisão de todos os homens e eles estão no terceiro dia, que é o dia pior dia que é de dor, e Levi e o Simeão vão até a cidade, invadem a cidade e eles vão matar todo mundo ali da cidade ali, o Hamor, o Siquém, todo mundo. Interessante que eles vão também tomar as crianças e as mulheres e fazer esse pessoal dessa destruição de escravos também, né? E eles pegam também toda a riqueza dos caras também, né? Então você vê que tipo de povo é esse aí, são os símbolos das 12 tribos de Israel, com o pai lá em cima mais mentiroso, e aí vai, né, a questão de eles fazendo essa vingança e tomar o despojo e tomar as mulheres e as crianças como escravos, né? O Jacó, ao saber disso, ele não repreende os filhos, ele não repreende ali, o que ele fica ali, ele fica com medo dos cananeus, dos ferezeus que moram na cidade, dos moradores da região, que iam destruir, né? Então, é engraçado que ele fala assim, olha, no versículo 30, no finalzinho do capítulo 34, o Jacó vai dizer, olha, eles vão se reunir contra mim, né? Ele não está preocupado com, né? E depois ele fala, e serei destruído, aí ele coloca, e a minha casa, né? Vocês fizeram essa demonstração aqui, ele não repreende os filhos por ter feito aquilo, porque os filhos também dão uma desculpa que ele não teve, talvez, o que dizer. Eles falam assim, vão responder o Simeão e o Levi ao pai. Abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? Então o Jacó não fala nada, mas ele está com medo dele morrer. Está preocupado com ele, vão acabar comigo aqui. Aí, no capítulo 35, é renovada a berite, é renovada a aliança de Deus com o Jacó. E o texto diz que o próprio Senhor, aqui no 35, mandou que o Elohim manda que o Jacó saísse de Siquém e fosse até Betel, onde ele havia feito um altar para Deus, para Elohim, para Yahvé, quando ele subia para Padan Aram, fugido de Esaú, para a casa do sogro dele, Labão, né? E agora tem um caso interessante aqui, porque não nos esquecemos que ele sai da casa do pai dele, de Isaac, ele para aqui nesse lugar que era Luz e depois se transforma em Betel, ele dorme, ele vê lá os mensageiros de Deus subindo, e Deus fala com ele, e ele fala com Deus, e ele sobe para Padan Aram, fica lá 20 e poucos anos, 21 anos, depois ele desce com o chamado de Deus. Não se esquecendo que a filha do Labão, a Raquel, tinha pego o ídolo da casa do pai dela, lembram? Que o pai então vai querer achar o ídolo e tal. E aqui, no versículo 2 do capítulo 35, é interessante porque isso vai acontecer em todos os lugares, em todas as casas desses homens supostamente chamados por Deus, não é isso? Para ser um povo separado. Inclusive na casa do rei Davi também havia ídolos. Então chama aqui o texto no versículo 2, então disse Jacó à sua família e a todos que com eles estavam. Então ele chama a família e fala, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Aqui não tem desculpa para dizer que seria como o pessoal sai do Egito e também sai junto com o povo de Israel, sai um povo que não era israelita, que também estava como escravo no Egito, e a turba, né? Sai todo mundo junto. Então não pode dizer que aquele pessoal que saiu junto com os israelitas, que não era israelita, mas eram outros escravos de outras nações, eles adoravam deuses estranhos, não é isso? Aqui é a família de Jacó. Ele é o patriarca, ele é o chefe do clã. Ele é o homem chamado por Deus. E então havia no meio da família dele, das suas esposas, Bila, Zilpa, Raquel, Lia, e dos seus filhos e suas esposas, havia deuses ali, deuses estranhos, né, que eram adorados por eles, no meio dele. O que eu falo de Davi é que na casa dele, Camilca, a filha de Saul, tinha um deus lá dentro lá também, tinha uma estátua que era adorada. Ah, não, mas isso aí era Milca. Não, estava dentro da casa de Davi. Davi é o chefe do clã. Jacó é o chefe do clã.
para que nós possamos entender que nós temos realmente deuses estranhos no nosso meio, dentro da nossa casa também. Porque nós podemos ter um Deus que nós achamos que não é Deus, que pode ser o seu carro, que pode ser o seu emprego, que pode ser a sua casa, que pode ser o seu filho, que pode ser a sua esposa, que pode ser seu marido, e aí vai embora. Isso também são deuses que estão acima de Deus, né? Deus tem que ser o primeiro lugar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ele é o primeiro, né? E você então, o resto vem tudo embaixo. Primeiro Deus, depois família, depois igreja, aí vem as coisas. Deus e família. Agora, você pode colocar deuses, qualquer tipo que seja, acima de Deus, né? Até a própria questão econômica de dinheiro pode ser o seu Deus que está dominando você mais do que o próprio Deus de amor e misericórdia. E aqui nós vemos então uma família, supostamente do patriarca, Jacó, que supostamente seria um adorador de Deus, do único Deus, e cheio de deuses estranhos no meio dela, né? E houve os deuses estranhos, porque ninguém falou assim, não, peraí, nós não temos deuses estranhos aqui. Isso também vai acontecer bem com o povo de Israel, quando está saindo do Egito, no meio do deserto, na sua caminhada, e o Moisés vai fazer a mesma coisa, né? Então você tinha no meio também da congregação do povo de Israel, deuses estranhos lá que eram adorados, né? Então ele chama e que nós vamos subir para Betel e temos que nos purificar aqui, né? E aí ninguém disse que não tinha, pegaram sim. Lançai fora os seus deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Aí vou fazer um altar lá em Betel ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde eu andei. Então todos lá que estavam lá, então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros, no meio do clã do cara que se encontrou com Deus, que tinham irmãos, e as argolas que lhe pendiam das orelhas. Não é o questão do brinco, não, porque não pode usar brinco, não tem nada a ver isso aí, tá bom? E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Ele nem queimou, só escondeu, né? Devia ter queimado tudo ali, mas no meio da congregação, do povo dele. Então, e ele partindo, o terror de Deus, diz o texto aqui no caso, o terror de Deus, ou seja, houve um impedimento para que o pessoal que estava naquela terra não vingasse a morte dos siquimitas, né? Então houve ali um terror, ali Deus se manifestou em favor desse grupo, desse clã, e os outros não vieram matá-los ali. Aí Jacó chega a Luz, que era a cidade de Luz, que é chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estavam. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se revelou. É interessante porque no texto hebraico, esse revelou aqui, nós temos aqui na tradução, né? Porque ali Deus se revelou. E no texto hebraico está dizendo, edificou ali altar e chamou ao local El Betel, porque ali se revelaram para ele Ha Elohim, não? Ha Elohim. Se revelaram para eles. Interessante, para ele, né? Porque ali se revelaram para eles os Elohims, os deuses. Interessante. Outra coisa interessante, aí vem um texto falando sobre a morte da Débora, a ama de Rebeca, e ela foi sepultada ao pé de Betel. Mas antes de nós continuarmos aqui, eu gostaria de parar aqui para poder explicar para vocês algo interessante. Eu já falei isso em alguns estudos e até em nossas reflexões aí. Quando o Jacó sobe para Padã Arã, fugindo de Esaú, no caso, ele vai para Betel. E ele nomeia, ele vai para Luz e nomeia Betel, El Betel. Então, não, ele nomeia como Betel. Então, Bet é casa e El é Deus. Então, aqui é a casa de Deus. E eu não sabia, eu estou na casa de Deus e não sabia. Beleza. Agora, quando nesse que ele retorna e agora ele está voltando novamente com a ordem, depois do massacre em Siquém, ele volta para Betel, ele vai levantar um altar. Supostamente aqui nós vimos que a família está purificada, tirou os deuses estrangeiros do meio dela, se purificaram, estão ali, e ele levanta aquele altar. E ele vai nomear agora, aqui o seguinte, ó, nós já lemos. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença do seu irmão. Ou ali se revelaram
né, para ele os Elohims. El Betel significa o Deus da casa de Deus. Ele não está indo só para a casa de Deus. O que acontece muito de errado, muitas vezes, no nosso meio, evangélico no caso, estou dizendo, de que tudo é a igreja. Então eu não posso fazer nada porque eu estou indo para a igreja. O meu filho quer ir no cinema, mas não posso porque eu tenho que ir para a igreja. A minha família quer estar comigo, mas eu não posso porque eu tenho que ir para a igreja. E a igreja tornou-se mais importante que Deus, né? Lembra que eu falei? Primeiro Deus, depois família, depois vem outras coisas, igreja, tal, todas as coisas. E não invertido, igreja e depois Deus, não. Então você pode estar aí indo para a igreja e não se esquecendo que a família de Jesus, a Maria, José e sua família, perdeu Jesus dentro do templo. Dentro do templo, dentro da igreja. Quando você vê aqui Betel, bom, casa de Deus, Betel, tudo bem, beleza, né? Ele está dizendo que aqui está o El Betel, o Deus da casa de Deus, né? El Betel, o Deus, o El de Beit El, quer dizer, o Deus da casa de Deus. Eu estou indo para o Deus da casa de Deus, não é para a casa de Deus, né? Tornando-se o templo mais importante. Tanto é que o templo de Jerusalém foi destruído várias vezes. Porque o importante não é o local, não é o templo, o importante é o seu relacionamento com Deus, é esse Deus da casa de Deus. Então aqui o Jacó entendeu que ali é o Deus da casa de Deus, né? O Deus que se revelou a ele no tempo da angústia dele, né? E deixar dessa questão de, se nós pensarmos que nós somos purificados porque nós vamos para a casa de Deus, está muito enganado. Tem muita gente picareta e sem vergonha dentro da igreja, e não está indo para Deus nenhum. Então está aqui, ó, a Bíblia está nos mostrando, tá? O próprio Jacó. Então é o Betel, El Betel, né? O El do Bet-El, o Deus da casa Bet-El. Aí sim. Bom, e ele vai então enterrar ali a Débora, a ama da Rebeca, no carvalho de Lamete aqui, ó, tá bom? E ele está voltando para um outro lugar, que vindo ele de Jacó, de Padan Aram, outra vez apareceu Deus e o abençoou, né? E o abençoou. E o teu nome será Jacó, não é mais Jacó, é Israel. É uma terceira revelação de Deus para ele, chamou Israel, e eu sou o El Shaddai, o Deus poderoso, e ser fecundo e multiplica, e eu vou abençoar vocês, os seus filhos, e assim foi essa promessa, essa nova aliança, uma revelação, a terceira revelação de Deus para o Jacó, quando ele fez esse altar ali em Betel e Deus o abençoou. Então ficamos por aqui e vamos depois continuar no próximo vídeo com a questão da morte da Raquel e também da morte de Isaac. Deus abençoe a sua vida.